segundo bloco do programa, e agora o assunto é bastante sério, infelizmente ainda necessário. Eu chamei uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, conheci no Instagram, conseguimos acertar nossas agendas. Ela ao meu lado, linda, gente, olha, Manu Ramos. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Lu. Realmente necessário estar debatendo sobre isso e cada vez mais importante a gente conversar com todos os públicos, né? Com pessoas negras, não negras, todas aquelas pessoas que concordam que o racismo é um mal e que a gente tem que estar juntos no combate a ele. Porque duas coisas que já é bom a gente deixar esclarecido. Primeiro, a luta de todos nós. Com certeza. A luta de todos nós. Vocês sozinhos vão fazer muito, fazem muito, mas precisa todo mundo estar junto para poder acabar logo, né? Com essa situação que já não era nem mais para estar existindo. E racismo, gente, racismo é crime. Crime tipificado na Lei 776 de 1989, é um crime inafiançável, imprescritível, com pena de 1 a 3 anos de reclusão. Então, pensem muito bem antes de abrir a boca para falar bobagem, tá? Desculpa, Manu, é que eu sou assim muito intensa, principalmente nessa luta, porque é uma luta justa e por isso eu trouxe você aqui. Primeiro, eu queria só que você esclarecesse o seguinte: mulher preta ou mulher negra? Então, não é uma unanimidade, né? Eu costumo, né? Eu sou mestra em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas, estudo sobre políticas públicas de igualdade racial e eu costumo dizer que a população negra, né, é o conjunto de pessoas que se autodeclaram, né, conforme IBGE, pretas e pardas. Né? Nós, do movimento negro, sempre criticamos muito essa categoria do pardo, porque pra gente pardo é papel. É verdade. Né? Então, assim, eu não me sinto à vontade de dizer que sou uma mulher preta, porque o meu tom de pele não é tão retinto. Entendi. Né? Mas eu sou uma mulher negra, porque trago nos meus traços fenótipos as marcas do que a gente chama de traços negroides, né? Uma boca mais acentuada, um nariz mais acentuado, cabelos cacheados ou crespos. E o tom de pele, né, com maior quantidade de melanina. Então, eu sou uma mulher negra. Não me sinto tão à vontade de dizer que sou uma mulher preta, porque não tenho um tom de pele tão retinto como outras companheiras e que isso, inclusive, vai acabar ocasionando outras formas de vivenciar esse racismo. Né? Quanto mais melanina, né? Quanto mais aparência de negro a pessoa tem, né? Quanto mais retinta for o tom da sua pele, quanto mais seu nariz ou boca for acentuado, mais a pessoa se coloca nessa situação de vulnerabilidade de sofrer por um tipo de racismo. Eu estou te perguntando isso porque eu mesma tenho dúvidas, eu leio muito sobre o assunto, que eu acho que a gente precisa aprender, a gente precisa se preparar, né? Até mesmo porque não tem outra opção. Eu já li, inclusive já ouvi o Babu Santana uma vez falando sobre essa questão de negro, de preto. E depois que eu ouvi ele falando, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou errada quando eu falo negro? Eu fiquei realmente com aquela dúvida. Por isso que mas também, por outro lado, foi o que você falou. Também ouço outras pessoas ligadas ao movimento, falando que é negro, não é preto. Por isso que eu falei, olha, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Manu é essa. Só para eu não esquecer, que eu já comecei empolgada nesse assunto, Manu hoje está à frente da Condim, né, aqui em Campos, que é o centro. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Isso. É um órgão, na verdade, autônomo, é um conselho de direitos para fiscalizar a política pública de mulheres, né, paritário entre sociedade civil e governo. E eu atualmente estou na gestão da presidência desde 2019 até 2021. Pelo Movimento Negro Unificado, que é o movimento negro qual eu componho, porque uma das cadeiras do Condim é para o segmento de mulheres negras. Então, né, sou a segunda presidente negra, ocupando essa cadeira, e isso muito me honra, né? Inclusive, um beijo para Maria José Serafim, foi aquela que abriu os nossos caminhos, né? A Zezé é pioneira no movimento de mulheres negras em Campos, e foi quem teve que lutar muito para que eu pudesse estar aqui e tantas outras. Olha como essa mulher é preparada.
E Manu, depois você vai voltar aqui, a gente vai conversar também sobre esse assunto ligado às mulheres, porque também é outro assunto, infelizmente, torna a falar necessário, questão de violência que está aumentando, várias questões que envolvem, e já sei que você também vai poder me ajudar muito aí a levar para elas também esse tipo de informação. Sim. Voltando ao nosso assunto, vamos falar de racismo estrutural. Queria que você explicasse o que é o racismo estrutural. Sim, acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fala de consciência negra, 20 de novembro, é importante a gente entender o que é essa data, né? Por muito, né, a Lu muito bem sinalizou, a gente vive num país que tem valores racistas muito arraigados, né? A população negra não chegou, olha, vamos ali no Brasil, não foi desse jeito, não foi um convite, é verdade, né? Foi um trabalho forçoso que essa população foi submetida nessas terras. E a gente ainda vai percebendo que há efeitos dessa escravidão. É importante a gente sinalizar que o racismo ele é estrutural justamente por conta disso, né? Foi a partir da segregação entre negros e não negros que se determinou quem tinha condições, né, de fazer um trabalho mais intelectual, ficar nas suas fazendas aguardando a produção ficar pronta, ou aqueles que estariam se colocando, né, debaixo de chuva, de sol, sendo apartado da sua família. Mulheres negras, né, quantas acabaram abortando seus filhos justamente por não querer que eles passassem pelo mesmo sistema violento que elas passavam. Então, à medida que a sociedade ela foi se estruturando, a população negra, justamente por conta de entender, né, ora dizendo que a população negra não tinha alma, ora sem considerar, inclusive, que eram humanos, né? Foram diversas mediações que foram condicionando a população negra uma situação de subalternidade. Então, se hoje a gente ainda vê alguns indicadores de pobreza, de analfabetismo, de situação de rua, de trabalho infantil, tendo a população negra como sua maioria, não é porque eles decidiram assim, é porque a nossa sociedade ela se reproduz, as relações sociais elas se reproduzem. E como tal, o racismo como um valor ele também se reproduz. A gente, infelizmente, ainda tem que noticiar casos como recentemente a morte de um homem do João, né, negro no Carrefour, no sul do país. E esse não é um caso pontual. Quantos outros, né, a gente fala? Quantos outros, infelizmente, tivemos o George Floyd aí também há pouco tempo, lá nos Estados Unidos. E eu acho que, especialmente nesse caso do George, a população americana, ela se revolta, ela vai para as ruas, ela defende, e ali no meio daquelas manifestações eu ficava olhando bastante, eu via negros, eu via brancos, eu via japoneses, eu via... Então é isso que a gente precisa, é essa diversidade de ajuda, de sermos aliados do movimento de vocês. Com certeza. Eu acho que uma coisa que é fundamental quando a gente diz que esse é um dever de todos nós, eu acho que é uma escuta das pessoas que não passam pelo racismo, até mesmo para criar essas estratégias, mesmo que seja ir à rua. Olha, é seguro para todos vocês irem desse jeito, cortar determinados objetos, né? Eu acho que é entender da população negra o que é seguro e o que não é seguro, né? Eles determinarem, né? Nós determinarmos os rumos e as estratégias, mas sim, estarmos todos juntos. Você sinalizou algo perfeito, né? Porque o movimento que aqui no Brasil ficou conhecido como Vidas Negras Importam, deu muito certo por conta dessa integração. A população não negra foi também às ruas e se colocou, inclusive, a sua própria vida, né, como escudo para aquela população que estava não só protestando pelo George Floyd, mas sinalizando toda a violência policial que negros estadunidenses e brasileiros passam, né? Não só a violência policial, mas uma violência do judiciário, enfim, é esse racismo que está estruturado na nossa sociedade e que as instituições acabam também por reproduzir. Sim, porque o racismo vem de lá também. Com certeza. E nós temos que ir contra isso, porque e cada vez mais para o mundo ficar bom para todo mundo. Tem que se ter um entendimento de que não é triste e ruim só para vocês. No final acaba ficando
pesado, ficando triste para todo mundo. Sim, nesse 20 de novembro, por exemplo, eu disse que eu não ia chegar nas redes sociais para poder falar das dificuldades da população negra, porque me parece que todos nós sabemos, né? Muitos acabam usando tapa-olhos para poder não enxergar o que está muito visível. Eu costumo dizer que o racismo no Brasil ele não é velado. Todos nós já presenciamos alguma situação de racismo, já visualizamos alguma situação de racismo. Cabe agora a gente saber, se eu vejo uma situação de racismo, como eu me posiciono. E esses espaços, né, como essa nossa conversa hoje é extremamente importante por conta disso. Né? Quando a gente fala de consciência negra, do porquê dessa data, é porque o movimento negro entendeu que era preciso dar uma visibilidade à resistência negra. E por isso, o 20 de novembro, rememorando aí a morte de um líder negro, Zumbi dos Palmares, mas lembrando também que não era só ele, porque ele tinha uma grande mulher e liderança junto com ele, que é a Dandara. Sim. Então, até mesmo a invisibilidade da mulher negra nesse espaço. É verdade. E em oposição ao 13 de maio, né, onde a gente teve, né, em geral, a gente conhece assim, o fim da escravidão, assinado pela Lei Áurea. A gente já sabe que não é bem por aí, né? Existia não só resistência negra interna, como resistências externas econômicas que geraram a situação da Lei Áurea. Então, é retirar esse protagonismo daqueles que não sofriam com racismo e dar o protagonismo àqueles que merecem. Por isso, a consciência negra. Com toda razão. Eu vou fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, eu volto conversando com o Manu. Não sai daí não, rapidinho.